aos judeus no período tribulacional escatológico. Portanto, no Apocalipse, a igreja surge, aparece no capítulo 2, no capítulo 3, e depois ela só retorna no final do capítulo 19, quando ocorrerá a segunda fase da segunda vinda de Cristo, para ele instalar o milênio e dar cabo no falso profeta e no anticristo. Bem, vamos aos comentários do interrogador, que foi o pastor Vailate. Bom, antes de mais nada, deixa eu retomar o que ele havia comentado no bloco anterior, porque ele falou que eu citei textos apócrifos. Eu não citei todos os textos por falta de tempo e porque não quis estourar. Então eu quero dizer que o Didaquê, que não é apócrifo, ele é cristão, Justino Mártir, que é cristão, Irineu, que é cristão, Tertuliano, que é cristão, Hipólito, que é cristão, Lactâncio, que é cristão, além da Epístola de Barnabé e outros textos do período da patrística, eles trazem declarações claras e inequívocas com relação a uma experiência pós-tribulacionista. E um dos famosos teólogos pré-tribulacionistas, chamado John Walvoord, falecido em 2002, deixou bem claro que nos primeiros séculos da história da igreja não há referência em hipótese alguma clara ou concisa ou correta sobre o pré-tribulacionismo. Portanto, o pós-tribulacionismo, além de ser bíblico, ele é infinitamente mais antigo. E quando ele diz que é sistematizado, não é só sistematizado, né, o pré-tribulacionismo, por John Darby, mas ele também cria a ideia da volta de Jesus invisível ou secreta só para os crentes. Ensino esse absolutamente estranho às Escrituras. Em nenhum momento aparece a palavra secreto ou invisível com relação à vinda de Cristo, que fique absolutamente claro para todos os que nos assistem. Com relação ao Apocalipse 13, a minha pergunta teve uma intenção. Apocalipse 13, pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas concordam que é uma referência ao anticristo, ok? Então, eu tenho que enxergar esse texto à luz daquilo que a Bíblia diz de uma forma geral. Quando eu leio 2 Tessalonicenses capítulo 2, e lá diz que a vinda ou a manifestação do anticristo deve anteceder a vinda de Jesus, então eu tenho que enxergar a Bíblia a partir de uma leitura hermeneuticamente correta, coesa, que faça jus a essa leitura intertextual e não me deter apenas num único e específico texto. Diante disso, é interessante a gente ver o seguinte, com isso que eu disse em mente. Apocalipse capítulo 3, verso 7 diz lá: e foi-lhe permitido, isto é, a besta, o anticristo, que se manifestará no contexto da tribulação e durante o momento em que a igreja estará presente, diz lá, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, aqui não faz nenhuma referência a judeus, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E o mais curioso é o verso 10, que na tradução da versão corrigida e atualizada está errado. Na versão corrigida diz assim: se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A tradução mais correta, de acordo com o códice alexandrino, é: se alguém tiver que ser preso, será preso, no contexto da manifestação do anticristo e, portanto, da grande tribulação. Se alguém tiver que morrer pela espada, será morto pela espada. Nisso repousa a paciência, a perseverança e a fé dos santos. Então, Apocalipse 13, versos 7 e 10, à luz de 2 Tessalonicenses 2, versos 1 a 12, dá a entender clara e inequivocamente que os santos, ou seja, a igreja e não judeus, estarão presentes durante a tribulação e a manifestação do anticristo. Bom, você está anotando tudo o que eles estão falando, está ponderando nos argumentos e você terá condições de tirar suas conclusões ao final do programa, que vai acontecer já no próximo bloco. Aguarde. Muito bem, este é o terceiro bloco do programa Vejam Só Especial, debate às terças-feiras com perguntas e respostas dos dois debatedores. Estamos discutindo se o arrebatamento da igreja se dará antes, ou durante, ou depois da grande tribulação. E o pastor Éder William, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, está representando os que entendem que o arrebatamento se dá antes da tribulação, e ele vai fazer a terceira pergunta ao pastor Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, que pensa o contrário. Pastor Carlos, eu queria também retomar o bloco anterior, dizendo, com muito respeito ao senhor, que Sim. Em nenhum momento eu citei os pais da igreja, a era patrística. Eu falei do livro apócrifo de Barnabé. E quero chamar a atenção
dos telespectadores, internautas, que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Por todo o respeito que nós temos que ter aos pais da igreja, os escritos dos pais da igreja não têm autoridade canônica. Ou seja, só os 66 livros da Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ponto final. Agora a pergunta é a seguinte: Pastor Carlos, como que o senhor entende, na visão pós-tribulacionista, que a igreja vai passar pela grande tribulação, os textos do Apocalipse, capítulo 1, verso 7, quando a Bíblia diz, e todo olho o verá. E na contrapartida, a Bíblia também fala da volta de Cristo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 52, quando está escrito, no momento, num abrir e fechar de olhos, como referência à vinda do Senhor. Ou seja, como que o Senhor, na visão pós-tribulacionista, que defende que a igreja passará pela grande tribulação, consegue harmonizar esses dois textos? O Apocalipse dizendo que Jesus vem e todo olho o verá. E o texto de 1 Coríntios 15, 52, quando a Bíblia diz que a vinda dele se dará no momento, num abrir e fechar de olhos. 3 minutos, pastor, vai lá. Muito obrigado pela pergunta. Essa é boa. Bom, vamos lá. Antes de tudo, eu só quero dizer algo. Eu não vejo os pais da igreja como autoritativos, mas eu não posso desprezar a herança teológica que eles nos legaram. Tanto é que nós estamos aqui como cristãos por causa da herança de um teólogo chamado Tertuliano, um teólogo africano que sistematizou a doutrina da Trindade. Portanto, ignorar essa herança teológica é ignorar traços da minha fé cristã. Embora eu não veja Tertuliano, ou Agostinho, ou quem quer que seja, como a última palavra, que fique bem claro, mas não concordo com relação a não darmos esta atenção importante com relação aos pais da igreja. Com relação a Apocalipse, capítulo 1, verso 7, 1 Coríntios, capítulo 15, para o pós-tribulacionismo é muito fácil entender isso. Primeiro que quando o texto diz que ele vem com as nuvens, em todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, como uma referência à crucificação, isso se encaixa perfeitamente dentro da visão pós-tribulacionista, que vê uma única vinda de Jesus. Jesus, meus caros telespectadores, ele não vem em duas fases ou até em duas vindas, né? Os pré-tribulacionistas usam a ideia de duas fases porque falar duas vindas, eles sabem que fica uma situação bem aberrante, contrária à Bíblia, então eles preferem dizer que é duas vindas, mas é como se fosse duas fases, mas é como se fossem duas vindas, mas na verdade tal ensinamento não está presente nas Escrituras. Com relação a 1 Coríntios capítulo 15, quando o texto bíblico diz que Jesus virá num momento, num abrir e fechar de olhos, a palavra num momento em grego ali é átomo. Átomo vem do advérbio de negação que quer dizer não e tomos quer dizer partes, de onde vem a palavra tomografia, quer dizer não partes. Ele virá num momento indivisível de tempo. A pergunta dele faz sentido na visão pré-tribulacionista porque ele está querendo ensinar a iminência por meio desse texto. E de novo, a Bíblia não ensina a iminência. E quando eu disse para os irmãos antes que Jesus com certeza absoluta não virá hoje nem amanhã, e certamente também não nesta semana, eu não estou dizendo isso porque eu não creio nele e na vinda dele, é porque eu creio na palavra dele e porque ele diz na palavra dele, em 2 Tessalonicenses 2, que o anticristo se manifestará primeiro, que a tribulação ocorrerá, que a igreja passará pela tribulação e só depois ele então virá. É por isso, meus irmãos, e com todo o respeito do mundo, a visão pré-tribulacionista, que eu não posso, em hipótese alguma, dizer que ele pode vir a qualquer momento. Então, a expressão num abrir e fechar de olhos, ou num momento, que é a palavra grega átomo, aqui no texto de 1 Coríntios 15, não fala sobre a iminência, fala sobre o fato de Jesus voltar num momento em que nós não esperemos. Só que esse momento em que nós não esperamos não é qualquer momento. É um momento que será após a manifestação do anticristo e da grande tribulação. Depois desse momento, poderá ser um mês depois, um ano depois, uma semana depois, não sabemos quando, mas será depois do anticristo e da tribulação. Pastor Éder William, o senhor pode comentar em 3 minutos essa resposta do pastor Barati. Bem, voltando também à questão da história da igreja, eu queria também concordar com o pastor Carlos, concordo com ele, quando ele diz que Tertuliano sistematizou a doutrina da Trindade.
Seria uma burrice nossa dizer que Isaac Newton inventou a lei da gravidade. Ele apenas equacionou matematicamente a lei que foi criada pelo nosso Deus. Amém. Assim como Tertuliano sistematizou a doutrina da Trindade e John Nelson Darby sistematizou o pré-tribulacionismo. Agora, os textos que foram citados, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, e todo olho o verá, diz respeito à segunda fase da segunda vinda de Cristo por ocasião do final da grande tribulação. Então, meu prezado irmão que está nos assistindo por esse Brasil através do Vejam Só, quando a Bíblia diz em Apocalipse 1, versículo 7, que todo olho o verá, a Bíblia está falando de forma literal que Jesus ele virá pela sua segunda vinda, numa segunda fase, no final da grande tribulação, de forma visível, de forma que ele se manifestará e todo o planeta Terra e toda a população da Terra verá a manifestação em glória do Filho de Deus. O outro texto que eu citei ao pastor Carlos, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 2, conforme Paulo escreve: no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa transformação dos corpos dos crentes vivos que estão aguardando a iminente volta de Cristo é o arrebatamento, segunda vinda, primeira fase. E concomitantemente vai ocorrer no arrebatamento a primeira ressurreição dos falecidos que morreram salvos, cujos nomes estão no livro da vida. Quando o nobre pastor Carlos, ele explica no original grego a palavra átomos para no momento, ele interpretou de forma correta, mas a aplicação não foi. Por quê? Porque a aplicação da palavra no momento significa que esse abrir de olhos fala da iminência da vinda de Cristo. O piscar de olhos, segundo os estudiosos, passa de 7 milésimos de segundo. Portanto, o arrebatamento da igreja será iminente. Não haverá tempo para você pedir perdão, para você se reconciliar. A iminência sobre a vinda de Cristo é uma exortação de Jesus para que o crente ele ande em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem, volta a bola para o pastor Vailates, que vai fazer o sua terceira inquirição ao pastor Éder William. Amém, amém. Pastor Éder, há um texto em Apocalipse no capítulo 3, muito querido por todos os pré-tribulacionistas, né? Principalmente na atualidade. Eu quero lê-lo e depois farei minha pergunta. Apocalipse 3,10 diz lá: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Esse texto é um texto classicamente usado por todo e qualquer pré-tribulacionista para se referir a uma vinda de Cristo antes da tribulação, uma vez que a igreja não passará segundo a interpretação pré-tribulacionista. Eu gostaria que o pastor, por gentileza, discorresse um pouco sobre Apocalipse 3,10 ou contexto. Esse texto fala mesmo sobre o pré-tribulacionismo ou não? Por favor. 3 minutos. Eu vou repetir novamente a leitura feita pelo nobre pastor Carlos. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. O entendimento pré-tribulacionista nesse texto é que a igreja do Senhor Jesus, ela não passará pela grande tribulação. A expressão, a hora da tentação, ser guardado na hora da tentação, é justamente o que vai acontecer com a igreja do Senhor Jesus. Ela será arrebatada pelo Senhor Jesus antes que o anticristo se manifeste, antes que a grande tribulação ela seja instaurada aqui na face da terra. Portanto, o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, é mais um texto bíblico que prova
que a igreja do Senhor Jesus, ela não passará pela grande tribulação. Eu quero lembrar aos prezados telespectadores que o texto escolhido pelo pastor Carlos, que defende o pensamento pós-tribulacionista, está no capítulo 3 do Apocalipse. E a grande tribulação, ela começa no Apocalipse a partir do capítulo 6. Portanto, o Senhor Jesus, ele manda uma palavra para o pastor da igreja de Filadélfia, que também é uma palavra aplicada para a igreja de todas as eras, inclusive a nossa. Portanto, o nosso entendimento que esse texto e o contexto provam de forma clara que a igreja do Senhor será arrebatada antes da hora da tentação. Esse guardar na hora da tentação, não é que o Senhor Jesus vai guardar a igreja na tribulação, mas esse guardar aí é o arrebatamento que vai acontecer, é o rapto da igreja. A igreja, ela será preservada por Deus, não na tribulação, mas antes da introdução da tribulação, a igreja, ela será introduzida por Cristo para o tribunal de Cristo, para o recebimento de galardões e depois para as bodas do Cordeiro, na celebração da grande festa, que é a igreja noiva e o Senhor Jesus, o noivo. Muito bem. Pastor, vai lá de seus comentários. 3 minutos. Obrigado, Éder. Bom, eu quero deixar aqui bem claro, ainda eu gostei porque o pastor Éder falou que, embora esse texto se refira à igreja de Filadélfia, ele disse acertadamente que se aplica a todas as igrejas de todas as épocas, mesmo porque no verso 13 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok. E aí eu quero, de novo, também ler o texto, só que eu quero fazer uma pequena observação no texto original, e é daí que vem a minha pergunta com relação ao Apocalipse 3:10. O texto diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência ou perseverança, a palavra grega peirasmos, também eu te guardarei, o verbo grego tereu, da hora da tentação ou provação que há de vir sobre todo o mundo para tentar ou provar os que habitam na terra. Bom, o pastor Éder, ele disse que Deus vai guardar da tribulação ou da aprovação e não na tribulação. Só que aí entra um problema muito interessante, porque a expressão da hora da tribulação que há de vir, ou da aflição que há de vir sobre todo mundo, aqui aparece a seguinte expressão grega: ektes horas, que quer dizer da hora. O curioso, e é por isso que eu citei de propósito Apocalipse 3:10, que é um texto que os pré-tribulacionistas gostam muito, o curioso é que a preposição ek, segundo os maiores dicionaristas, enciclopedistas e eruditos no grego, quer dizer sair de dentro. Ek, o significado básico de ek é sair de dentro. Se João quisesse falar sobre sair e tirar e não participar da tribulação, ele poderia usar a palavra apó, a preposição apó, ou tantas outras, mas ele usa ek, que quer dizer sair de dentro. Desse modo, o significado básico dessa preposição da hora da aprovação, quer dizer sair de dentro, ele por si só já refuta a interpretação pré-tribulacionista. Ora, para a igreja emergir de dentro da hora da aprovação, como a preposição grega ek nos dá a entender claramente, isto significa que ela deverá necessariamente estar presente durante esta aprovação, ou durante toda ela, ou pelo menos boa parte dela. Então, de novo, voltando para os queridos telespectadores, quando nós analisamos o texto bíblico com base nos originais, com mais calma, observando todo o seu contexto imediato, à luz de outras passagens que lançam luz sobre outros textos da Bíblia. Eu tenho que fazer uma leitura tanto intertextual como intratextual, ou seja, dentro do próprio texto, como também em passagens paralelas. Quando eu faço essa análise ou esta exegese com muita calma, eu percebo que há um grave equívoco por parte da exegese pré-tribulacionista, que deixou de considerar um erro tão básico em grego, porque é que quer dizer sair de dentro. Se a igreja está dentro, é porque ela vai passar ou experimentará toda, ou pelo menos boa parte da tribulação. Bom, agora eu tenho perguntas para vocês, porque a gente não pode estourar o tempo do programa, né? Vai ser complicado. Ainda tem também o povo fala para a gente assistir. Muito bem. Eu vou perguntar ao pastor Éder William e depois o pastor vai lá e te responde a mesma pergunta. Pastor Éder,
Lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus faz um resumo dos eventos do fim, respondendo a perguntas dos seus discípulos, específicas sobre dize-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá de tua vinda, né? E Jesus então fala sobre uma série de coisas, e a certa altura, pastor, ele menciona então, vereis o sinal dos filhos do homem e tal, no céu, e os anjos recolherão os seus escolhidos, e um será tomado e outro deixado. Um está na cama, dois estão na cama, um será tomado, outro deixado. Então, dois estão moendo, um será tomado, outro deixado. O senhor vê essa referência de Jesus ao arrebatamento da igreja? Pastor Eber, o texto que o senhor está citando em Mateus, primeiro eu queria ler o versículo 3, porque no versículo 3, para responder a sua pergunta, vem 3 perguntas. Primeira pergunta, dize-nos quando serão essas coisas. Então essa primeira pergunta está respondido no versículo 1 e 2, que foi a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, quando Tito com as suas legiões romanas invadiram a cidade santa. Então a primeira pergunta está respondida com os acontecimentos históricos do ano 70 da nossa era. Segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? Então, no conceito pré-tribulacionista, os sinais que antecedem a vinda de Jesus já aconteceram. Portanto, a vinda de Cristo é iminente. Logo, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Isso significa que na pergunta que o senhor faz, um será levado e o outro será deixado, no entendimento pré-tribulacionista, esses textos são alguns textos da Bíblia que jogam luz no entendimento pré-tribulacionista, que pessoas que serão levadas, pessoas que serão deixadas no leito, pessoas trabalhando, pessoas que serão deixadas, são referências bíblicas que jogam luz no entendimento da interpretação pré-tribulacionista, ou seja, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Como tem tempo ainda, Pois não. os que forem deixados e não levados é porque não estavam fiéis na hora do arrebatamento? Essa explicação é dada com base na parábola das 10 virgens. A Bíblia diz, pastor Eber, que os que serão deixados são aquelas 5 virgens que não têm estoque de azeite nas suas vasilhas. Portanto, o azeite, como símbolo do Espírito Santo, é o diferencial na hora do arrebatamento da igreja. Entendi. Então, se não estiver preparado, fica. Se não estiver preparado, fica. Por isso que a vinda de Cristo, com o arrebatamento, que é a primeira fase, é iminente. Porque exorta a igreja, pastor Eber, a manter uma expectativa acesa, de vigilância constante, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Perfeito. A mesma pergunta para o pastor Vailate. Esse texto de Mateus 24, que aliás foi o senhor mesmo que mencionou, Muito bom, não é muito claro, não é uma bíblica. clara indicação do arrebatamento da igreja, pastor? Em hipótese alguma, Eber, de jeito nenhum. Isso é exegese, não é exegese, em hipótese alguma. E eu vou provar pelo contexto. De novo, Estou ansioso. falta uma leitura, e simples, aliás, eu diria até simples, né? Vamos lá. O que acontece? Quando ele lê lá, eu quero... A primeira parte da pergunta eu não vou responder porque ele já respondeu, eu concordo com ele, na primeira parte, então não preciso chover no molhado. Na segunda pergunta, vamos lá. Então, estando 2 no campo, Mateus 24, 40, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres, né, moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. O pastor Éder disse que isso é uma referência ao arrebatamento. Em hipótese alguma, porque eu tenho que ler o texto anterior, eu tenho que ler os 2 versos anteriores. Olha o que diz 38, por uma boa exegese, uma exegese correta, sadia e bíblica. Eu não posso ignorar o contexto, que é o que foi ignorado aqui. Porquanto, verso 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Levou quem? Os ímpios, porque Noé e a sua família estavam na arca. Os levados são os ímpios. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então depois ele diz, estando 2, um será levado, deixado e tal. Então quem é levado aqui, é levado para o juízo, não é levado para o arrebatamento. Lembro de novo aos queridos telespectadores, que a palavra harpazo, que é a palavra arrebatar, o verbo arrebatar, não aparece aqui. Aqui a palavra levar é a palavra paralambano, é o verbo grego paralambano. E não há nenhum tipo de referência
ao arrebatamento. Isso aí é exegese, é importar um sentido estranho ao texto e não exegese extrair do texto o seu real significado. Quero ir mais longe ainda. Apocalipse, ou melhor dizendo, Mateus 24, né, o tempinho ainda que eu tenho, ele diz lá, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é usado também por pré-tribulacionistas para se referir que haverá uma salvação, um livramento físico. Aqui eu quero lembrar que o verbo grego sotai, quando se refere à salvação, ele se refere à salvação espiritual. Os crentes aqui no momento da tribulação, eles estarão vivos, muitos dos quais morrerão, mas serão salvos não da tribulação, serão salvos em Cristo por permanecerem fiéis na sua fé. O que eu estou dizendo é o seguinte, essa expressão, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, também ocorre em Mateus 10, 22, em um contexto de perseguição, onde os discípulos experimentam isso, e também em Mateus 13, 13. Já o verbo sotai, será salvo, que ocorre no sentido espiritual, ele ocorre em Marcos 16, 16, João 10, 9, Atos 2, 21, Romanos 9, 27, Romanos 10, 13, Romanos 11, 26 e 1 Coríntios 3, 15. No sentido espiritual, apenas em Lucas 8, 50, com referência à filha de Jairo, e João 11, 12, o verbo é usado no sentido físico. Portanto, a referência aqui é a cristãos passando pela tribulação. E os que são levados para o juízo. Interpretar como arrebatamento é exegese, e não exegese bíblica e sadia. Tudo bem. Nós não temos muito tempo, então eu sei que o pastor Éder William vai falar que esses que vão perseverar até o fim são os judeus que vão se converter na grande tribulação. E o senhor está muito pentista. Vamos ver o que a nossa repórter apurou dos crentes leigos, que não são professores igual os dois que estão aqui. Vamos lá. Os salvos passarão pela grande tribulação ou serão arrebatados antes dela? Serão arrebatados antes dela. Por que você acha? Porque já são escolhidos, né? Já aceitou Jesus, segue uma vida em Cristo, com a vida no altar, e Deus recolhe. Creio que sim. Os salvos já estão salvos, né? Já diz salvo, porque já é salvo, né? Então ele não vai passar pela grande tribulação, ele vai ser arrebatado antes. Eu acho que já vão passar pela tribulação, não? Penso eu. Por quê? Não sei, que a gente que vivemos aqui na cima da terra temos que pagar o que nós fizemos, alguma coisa de errado, não? Eu acho que não. Os salvos já estarão com Cristo na grande tribulação. Vão ser arrebatados antes dela. Por que você acha isso? Eu acho porque é o seguinte, as pessoas que vão ficar para a tribulação, vão passar por toda essa luta, são as pessoas que em algum momento deixaram a sua fé se esfriar, em algum momento se afastaram da presença de Deus pelo homem, por situações que acabaram enfraquecendo eles na fé. Eu acho que aí infelizmente eles vão ter que passar por essa tribulação. Pastor, eu sei que o tempo está apertado, então 1 minuto para o senhor, pastor Éder William. Por que Deus levaria os crentes antes da tribulação, se ele não poupou os cristãos do primeiro século de Nero, de Calígula de um bando de loucos? Pastor Éder, ótima pergunta. Os períodos das tribulações da história da igreja, da época do Império Romano, são períodos de tribulação que ocorreram de forma forte, contundente, mas nada comparado à chamada grande tribulação. O texto de Mateus 24, 21 diz que haverá uma grande aflição que nunca houve e jamais haverá. Portanto, os sofrimentos dos cristãos primitivos na época do Império Romano foram sofrimentos de forma bem contundente. Reconhecemos. Entretanto, a grande tribulação, que é o tema do nosso programa, é um evento escatológico sem proporções passadas, presentes e até mesmo futuras, porque o Senhor Deus, Ele mandará o seu Filho Jesus arrebatar a sua igreja, para que a mesma não participe da grande tribulação, porque a grande tribulação é o juízo de Deus, e sobre a igreja não repousa o juízo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O objetivo da grande tribulação é a purificação de Israel, para que a mesma reconheça Cristo como Messias, o julgamento das nações ímpias. E a igreja, antes disso, será arrebatada. Portanto, eu agradeço a minha oportunidade dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Amém. Opa, Maranata. O senhor não pode falar Maranata. O senhor não pode falar. Mas é claro que posso, mas claro que posso. Agora, Claro 1 minuto que posso. para a sua resposta.
quando o senhor fala assim que a volta de Jesus não é iminente, então todos os cristãos da época bíblica erraram grosseiramente, não souberam entender o que Paulo, Jesus e os apóstolos falaram. Outra coisa, quando o senhor diz que o anticristo tem que se manifestar, não vale o texto de João dizendo que os anticristos, vários deles já tinham se manifestado? 1 minuto. Ótima pergunta, e na sua pergunta já há a resposta. Ora, se João disse, em 1 João capítulo 2, capítulo 4, filhinhos, muitos anticristos já se introduziram no mundo, que são tipos, prefigurações. Ora, e estes anticristos, é óbvio lembrarmos que eles se introduziram no mundo durante a permanência da igreja. Todos os anticristos que se introduziram no mundo, quando João assim o diz, eles se introduzem no momento que a igreja está presente. Ora, se os anticristos que prefiguram o anticristo, eles se manifestaram durante o momento em que a igreja estava presente, isso também ocorrerá na nossa época, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, conforme Apocalipse capítulo 3, conforme Mateus capítulo 24, a igreja ela experimentará a tribulação e também, sem dúvida alguma, terá que enfrentar os que estiverem vivos, a pessoa do anticristo. E aí eu quero emendar dizendo que eu também espero a vinda de Jesus, espero que ele volte sem dúvida alguma para buscar a sua igreja, mas não creio que ele virá a qualquer momento, porque a Bíblia diz que o anticristo e a tribulação devem se manifestar antes, mas eu creio e espero ansiosamente pela vinda de Jesus e faço coro com meu irmão. Maranata, vem Senhor Jesus, mas depois de todos os sinais que ele disse, depois dos quais que ele voltaria. Você vai ficar, irmão. Você vai ficar. E amanhã vocês assistirão, vejam só. Vocês assistirão, vejam só amanhã. Eu não sei se eu não estou dizendo porque eu estarei vivo ou não, mas porque Jesus não voltará até amanhã. Exatamente. Irmã, amanhã tem vejam só. Seguinte, eu quero agradecer a presença dos dois irmãos. Obrigado, precioso debate de hoje. Obrigado, o contato deles está no site vejamsó.com.br. Endereça convites, perguntas, convite para palestra, para sermão. Eles aceitam até oferta. Não tem problema, o contato deles está lá no site, aproveite, porque estão à disposição de vocês. E só uma palavra final. Ninguém sabe, né, como serão os eventos do fim. Nem quem sistematizou lá atrás, nem quem sistematizou no século XVIII, nem quem sistematiza agora. E Jesus deixou bem claro que nós temos que estar vigiando o tempo inteiro. Então essa história de que Jesus não virá, é melhor estar preparado, tá bom? Vamos ao sorteio do brinde da grade. José Mário, de Salvador, olha lá, capital da terrinha. Parabéns, Zé Mário, tem a grade ainda na tua terra, tá bom? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só, se Jesus não voltar.